Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma videoaulazinha pra gente, sobre conteúdo de pilhas, ok? Aula passada a gente trabalhou reações de óxido e redução, agora vamos trabalhar pilhas. Esse conteúdo está na página 403 e vai até a página 412, livro 2. Pessoal, então, o que são pilhas? É interessante falar que pilhas são dispositivos, né? Um dispositivo que, através de quê? De uma reação de oxirredução, fornece energia útil para a gente utilizar. Então, aqui as pilhas fornecem energia, por exemplo, para você ligar o seu controle remoto, para uma criança ligar o seu brinquedo, o seu carrinho elétrico, para você, por exemplo, colocar pilha no relógio, para você colocar bateria no celular. É um curioso, pode contar qual é a diferença de pilha e bateria. Bateria é um conjunto de pilhas organizados em um circuito, beleza? Mas isso aí é só informação, curiosidade, beleza? Então, o que são... o tema de hoje é o quê? Nós vamos estudar as reações de oxirredução e como nós podemos transformar a energia obtida através das transferências de elétrons em energia útil, certo? Lembrando que eu tenho uma conversão de energia química, no qual eu tenho elétrons sendo doados e recebidos, em uma reação simultânea de oxidação e outra de redução, que acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, convertendo energia química em energia elétrica nesse dispositivo que é chamado pilha. Beleza? Então vamos lá. Para falar sobre pilha, é importante pensar numa coisa chamada potencial. O que é potencial? Potencial é uma medida, um valor, que é medido em volts, certo? E ele é sempre associado à transferência de elétrons que acontece dentro de um material. Como assim? Perceba, por exemplo, o cobre. O cobre, quando ele recebe 2 elétrons, ele vai ter um potencial igual a 0,34 volts, certo? Aí você pode perguntar, mas tem escrito red aqui, é porque é vermelho? Não. Red vem de redução. Perceba que o cobre está recebendo elétrons. Quem recebe elétrons sofre redução. Já o zinco, por exemplo. O zinco está saindo de zinco 0, ou zinco metálico, indo para zinco 2+, através da doação do ceder de 2 elétrons. Neste caso, esta reação está associada ao potencial elétrico de 0,76 volts. Ok? Esse aparelho da foto aqui, galera, que está medindo o potencial de uma pilha, ele é um multímetro, ou voltímetro nas versões mais simples. Eles medem justamente a quantidade de volts, o potencial do sistema pilha, ok? E é importante frisar que essa voltagem, esse potencial, ele vai depender do material que essa pilha é produzida, ok? Então, como depende do material, a gente, como a química é a ciência dos materiais, a gente precisa, primeiramente, medir esse potencial. Como ele é medido? Ele é medido experimentalmente, certo? Então, é a medição de um material específico quando dá recebimento de elétrons ou da doação de elétrons. No geral, nos livros, você vai encontrar uma tabela que vai passar diversos potenciais referentes a diversos materiais, só que todos eles para o processo de redução, ou seja, o recebimento de elétrons, ok? Então, como por esse pequeno trechinho tirado do livro de vocês, potencial de redução do ferro. O ferro 3+, quando ganha 3 elétrons para virar ferro 0,
ele tem um potencial de menos 0,4 volts. Já o hidrogênio, para receber 2 elétrons, tem um potencial de 0. Opa, 0? Então quer dizer que não gasta nada? Vamos chegar lá. E o cloro, aqui no cloreto de prata, quando ele recebe um elétron, ele tem um potencial na redução de 0,22. Notem que, galera, chama potencial padrão. Por que é padrão? É padrão porque é feito dentro de condições fixas. Com que condições seriam essas? Temperatura, no geral, de 25 graus Celsius, fica paradinho em 25 graus Celsius. Pressão em uma pressão atmosfera, ou seja, um ATM, e utilizam a referência do eletrodo de hidrogênio. Vou explicar essa referência agora. Então, vamos lá, galera. Ó. Perceba o seguinte, ó, sempre que eu tiver uma pilha, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter 2 materiais, um para poder sofrer redução e o outro para sofrer oxidação. Beleza? Então, sempre eu tenho uma dificuldade de medir. Aí que os caras pensaram, olha, já que eu tenho dificuldade de medir, eu vou chamar um cara de 0. E todo mundo eu vou comparar com esse cara. Como assim? Então, ó, os caras pegaram, então, esse cara chamado eletrodo de hidrogênio e fizeram a redução do hidrogênio. Como assim? Eles pegam o gás hidrogênio, passam por esse êmbolo, tem uma plaquinha de metal e reduzem o hidrogênio aqui, ó, nessa reação. 2H+, mais 2 elétrons, dando gás hidrogênio. E percebam o seguinte aqui, galera. Qual que é o potencial que marcou? 0, porque essa aqui é a referência. Então, ó, de um lado do aparato, eu coloco a minha referência. Do outro, eu coloco o que eu quero medir. Por exemplo, eu quero medir a do cobre. Eu venho e coloco o cobre. Então, ó, se eu olhar para o aparelho, o multímetro que está ligado aqui, ó, eu vou medir essa voltagem de 0,34. Agora, vem e troco aqui, em vez de cobre, eu coloco, por exemplo, o chumbo, Pb2+. Coloco Pb2+, aqui, faço o processo e meço. Aí eu vou medir o quê? Menos 0,13. Então, todas as referências da tabela são comparadas com quem? Com hidrogênio. Então, ó, sempre eu vou ter do lado de cá o eletrodo de hidrogênio e vou mudar só o lado que eu quero medir. Ou o chumbo, ou o ferro, ou o cobre, ou a prata, ou o ouro, por exemplo. Então, eu sempre comparo alguma coisa com o eletrodo de hidrogênio. Beleza? Então, a partir dessas experiências científicas que eles tiveram, eles foram medindo vários valores aqui no aparelho, ó, e registraram em uma tabela as reações de cada material, o lítio, bário, cálcio, sódio, potássio, magnésio, alumínio, e mediram o valor que o aparelho acusou. Então, colocaram uma tabela que é útil para a gente quando fazer cálculos, para fazer cálculo, ok? Então, essa tabela é uma tabela experimental, medida através de experimentos. Esse experimento que eu expliquei para vocês agora, assim que eles obtêm essa tabela, ok? Pessoal, então, ó, o potencial de redução, se você for muito ligeiro, vai observar o quê? Ó? Que você tem um que é positivo e um que é negativo. Ih, professor, positivo e negativo, qual que interfere o sinal? Ó? Então, ó, sempre que o sinal for positivo, então você está querendo ir para aquele lado, né? Positivo, então segue. Positivo, segue. Então, ó, se é positivo, é o caminho natural. O processo é espontâneo. Como assim? Vou explicar com um exemplo para tornar mais claro para você. Ó. Perceba o seguinte, o que você acha mais natural? O ferro ficar bonitinho aqui do lado de cá nessa figura em ferro 0 ou virar um ferro oxidado? Virar um ferro oxidado. Então, ó, do lado aqui eu tenho um ferro reduzido e do lado aqui eu tenho um ferro oxidado. Agora, vamos para a reação de redução. Ó. Ferro 3+, ou seja, ferro oxidado,
mais 3 elétrons, dando ferro metálico, bonitinho, que é esse clarinho aqui. Qual que é o potencial? O potencial é negativo. Qual que é o natural de acontecer? É o ferro ir daqui para cá, do ferro 3+, para ferro 0, ou do ferro 0 para o ferro 3+. Se você pensou bem, ó, o natural é você ter o ferro oxidado, o ferro 3+. Então, o caminho natural, o caminho espontâneo, é o contrário que está apresentado aqui. E por isso que o potencial está negativo, ok? Caso contrário, se o potencial for positivo, sim, aí você tem um sentido direto. No caso aqui, por exemplo, esse exemplo do AgCl, da esquerda para a direita. Claro que reação não tem esquerda e direita, certo? Mas só para ajudar a gente a entender melhor aí. Beleza? Qualquer dúvida? Grupo. Pessoal, prosseguindo, ó. Lembrando, coloquei algumas informações legais. Oxidação inverso. Se o ferro não é espontâneo para redução, então ele vai ser o quê? Espontâneo para oxidação. Beleza? E o valor do potencial vai mudar? Não, o valor continua o mesmo. Ó. Se ele é menos 0,4, ele vai continuar 0,4. Vai mudar o quê? Somente o sinal. O sinal muda, mas o valor permanece o mesmo, certo? Então, sempre que eu quiser obter, por exemplo, o potencial de oxidação a partir do potencial de redução, eu mantenho o sinal, mantenho o valor e mudo o sinal. Mais uma vez, mantenho o valor e mudo o sinal, ok? O que são pilhas, galera? Pilhas são dispositivos, aparatos, designs criados por pessoas que criam um aparelho utilizando essas reações de oxirredução para poder obter energia, certo? Esse, por exemplo, é o caso da pilha de Volta. Ó. O que Volta fez? Ele criou uma plaquinha aqui de zinco e entre as plaquinhas de zinco, ele colocou aqui uma esponja. E dentro dessa esponja tem uma quantidade de cobre, cobre 2+, se não me engano, mas cobre em solução. Então, ó, eu vou ter a possibilidade do contato da solução que está embebida aqui na esponja em contato com a plaquinha de zinco. E vou ter, consequentemente, eu vou ter o quê? A formação de energia elétrica no circuito. Ok? No entanto, essa não é o formato de pilha que a gente conhece no nosso dia a dia, certo? A pilha moderna é a chamada pilha seca. Ela tem outro design, criado mais recentemente, e é uma pilha altamente eficiente, emprega outros materiais, como, por exemplo, essa pasta que está citada aqui na figura. Ok, galera? Uma pilha muito importante para nós estudarmos, que cai muito em vestibular, é a pilha de Daniel. O que a pilha de Daniel é? Então, é um design de um aparato criado por esse cientista chamado John Daniel. Faltou, então, só um L aqui, tá? Então, quais são os materiais que Daniel escolheu para fazer a pilha dele? Ele escolheu o cobre e o zinco. E colocou a seguinte situação, ó. Em um copo, vamos chamar de becker, tá? Em um becker, ele colocou uma plaquinha de zinco. Zinco metálico, bonitinho, tranquilo, tá lá. Essa plaquinha de zinco, ela estava dentro de uma solução aquosa de zinco 2+, ou seja, de sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco, ó, SO4ZnZn. Sulfeto de zinco. Então, vai ter tanto os íons zinco 2+, quanto os íons SO4 2-. Beleza? Agora, no outro lado do sistema de Daniel, você vai ter outro becker, no qual você tem uma plaquinha de cobre e você tem aqui uma solução de cobre 2+, ou seja, sulfeto de cobre, no qual, lembrando que solução de sais, no geral você tem sais solúveis, tá? Você vai ter o quê? O cátion e o ânion separados, eles estão separados, compostos iônicos, tá? Se tiver dúvida sobre isso, coloca lá no grupo que a gente vai esclarecer para você. Então, ó, colocou isso aqui e do lado de fora ligou um fiozinho aqui. No meio tem essa coisa chamada ponte salina, certo? Agora, primeiro, vamos entender quais são as reações que estão envolvidas aqui, pessoal. Primeiro lado, ó, primeira coisa, você vai ter a oxidação.
o zinco que está na plaquinha, ele vai liberar o quê? Zinco 2+, para a solução aquosa. Então, ele está saindo de zinco e liberando o zinco 2+. Então, a plaquinha está sendo corroída, ela está perdendo aquela integridade dela. Além disso, esse lado aqui chamado ânodo, porque ele está liberando elétrons, ele está correndo elétrons daqui para o outro lado. Por quê? No outro lado acontece um fenômeno simultâneo, no qual eu tenho o quê? O cobre 2+, querendo receber 2 elétrons. Ele fala, vem cá, 2 elétrons. Aí passa pelo fio e chega. E quando ele recebe 2 elétrons, o cobre 2+, que está aqui na solução aquosa, vem e se prega aqui, se adere à plaquinha de cobre. Então, a plaquinha de cobre está engrossando, porque eu tenho cobre metálico se depositando aqui na superfície da plaquinha de cobre. Beleza? Então, vamos passar um pouquinho com calma cada parte desse dispositivo. Então, primeiramente, o ânodo. O ânodo da pilha de Daniel, ou chamado de semicela, é composto da barrinha metálica e do sulfato de zinco, que é o sal utilizado para disponibilizar aqui, o Zn2+. O sulfato, que é o SO42-, está lá de bobeira. Ele não vai participar da reação, não. Beleza? Ele está lá porque estava no sal original, antes de dissolver. Então, no ânodo acontece essa reação. O Zn virando zinco 2+, ou seja, zinco saindo da plaquinha e indo para Zn2+, na solução aquosa aqui. E liberando 2 elétrons por circuito. Do outro lado, você tem o quê? Você tem a semicela de cobre ou semicela do cátodo, no qual você tem aqui o cobre, a plaquinha de cobre, e tem o sulfato de cobre, que fornece a quantidade de cobre necessária, e esse cobre 2+, vai se depositar na plaquinha de cobre aqui. Então, você tem cobre 2+, ganhando 2 elétrons, que recebe do circuito, e vira cobre 0. Ok? O aluno atento pode ter notado que você tem uma coisa chamada ponte salina. Por que você tem essa ponte salina? Por quê? Vamos observar. Você percebe que você vai cada vez mais do lado de cá, você vai ter o acúmulo de cargas positivas, que está liberando os N2+, e do lado de cá você vai ter a falta de cargas positivas, que o cobre 0 está virando cobre, cobre 2+, está virando cobre 0. Como assim? Cobre 2+, virando cobre 0 e colando aqui. Então, a concentração de íons positivos está baixando do lado do cátodo. E já a concentração do lado do ânodo está o quê? Está subindo, então a solução está ficando concentrada. Então, para que serve essa ponte salina? Essa ponte salina serve para quê? Para permitir a passagem desse excesso de íons positivos para o outro lado. E no caso inverso, esses ânions, sulfato, vêm para o lado do ânodo para quê? Para contrabalancear. Então, serve para acontecer o equilíbrio de cargas no sistema. Então, para isso que serve a ponte salina. Ok? Pessoal, prosseguindo. Outra informação importante. Lembre-se que um circuito ele sempre tem que ser fechado. As cargas têm que fazer uma volta, né? Então, se não tiver ponte salina, com o passar do tempo, a corrente vai cair bem rapidamente. Ok? Então, antes de acontecer, você coloca lá o sistema para reagir, você coloca a plaquinha de cobre, a plaquinha de zinco, aí a lâmpada se acende. A lâmpada se acende, com o passar do tempo, a plaquinha de cobre fica gordinha, porque ela vai recebendo o cobre metálico, vai grudando aqui, e formando. E do outro lado, a plaquinha de zinco vai se desgastando, certo? Aí fica essa coisa corroída aqui. Beleza? Pessoal, uma forma de representar a pilha de Daniel é o seguinte, sempre você representa o quê? Você representa o cátodo, qualquer pilha, tá? O cátodo,
do lado de cá, barra, barra, perdão, você sempre representa o ânodo e barra, barra, o cátodo. Mais uma vez, representa o ânodo, barra, barra, o cátodo. Agora, a informação completa. Ó. O que é informação completa? Você vai ter o quê? Ó? Barra, barra representa o quê? A ponte salina que você utilizou aqui para equilibrar os íons. Certo? Barra, barra. Agora, o que é cada coisa aqui? Ó? Você tem antes o Zn, e esse Zn está virando o quê? Zn2+. Aí você representa Zn2+. Como você tem um íon sulfato aqui, você pode representar o sal direto. Ó. ZnSO4. Entanto, você pode representar Zn2+, algumas vezes. Mas, em questão de prova, sempre seja o mais preciso possível. Então, você coloca Zn barra Zn2+. Ou seja, antes você tinha zinco metálico, agora você tem Zn2+, no entanto, ele está no sal, sulfato de zinco. Agora, do outro lado, você tem o quê? O cátodo. O cátodo, qual que é o fenômeno que está ocorrendo? Você tinha o cobre 2+, que está aqui no sal, CuSO4, e esse cobre que está aqui no sal, CuSO4, ele está passando para cobre metálico. Então, antes e depois. Beleza? Então, essa é uma forma organizada de passar toda essa informação que você tem aqui. Então, lembrando, lado esquerdo, ânodo, lado direito, cátodo. Ok? Coloca a sequência antes, depois. Antes, depois. Beleza? Então, ó, só repassando. Cátodo, polo positivo. Local onde acontece a redução. Ânodo, polo negativo. Local onde acontece a oxidação. Eletrodo. Eletrodo é essa barra metálica que a gente viu aqui. Semicela. Semicela é o conjunto de cada lado desse. Semicela do ânodo e semicela do cátodo. E célula eletroquímica é todo o conjunto. Ó, tudo isso aqui. Beleza? Prosseguindo. Ó. No entanto, galera, é importante sim representar as reações químicas, as equações químicas que estão acontecendo. Ó. Por exemplo, você tem aqui cobre 2+, ganhando 2 elétrons e tem um potencial de 0,34. O que está acontecendo? Está acontecendo com o cobre a redução. Vou lá e coloco. Potencial de redução mais 0,34 volts. E depois, eu tenho o zinco, por sua vez, sofrendo oxidação e virando zinco 2+, mais 2 elétrons. Aí você tem potencial mais 0,76. Beleza? Pessoal, uma coisa que a gente usa para resumir essa informação é o quê? A chamada lei de Hess. A lei de Hess, ela parte de duas reações parciais e chega numa reação global, certo? Porque, na realidade, o que está acontecendo é o resultado das duas coisas ao mesmo tempo. Aí você vai e soma as duas. Como assim, ó? Do lado de cá você tem cobre, coloquei cobre. Do lado de cá você tem zinco, você tem zinco. Do lado de cá você tem cobre, você coloquei cobre. Do lado de cá você tem zinco, você colocou zinco 2+. Notem que esses 2 elétrons aqui, ó, como eu tenho um do lado dos reagentes e outro do lado dos produtos, eles vão se cancelar. Por isso que eu cortei. Na equação global, eu não vou ter mais esses elétrons representados, porque eles já foram omitidos no balanceamento para obter a equação global, ok? Essa lei é chamada de lei de Hess, qual nós somamos as duas etapas parciais. Agora, uma coisa importante da gente perceber é que, apesar, galera, algumas vezes, de você ter que multiplicar a reação por um valor inteiro, por que você tem que fazer essa multiplicação? Você tem que fazer essa multiplicação, galera. Lembra que aqui atrás, ó, cancelou os elétrons? Então, para obter a equação global, você tem que fazer dar certo. Como é que você faz dar certo? Você vai
faz dar certo, galera, obtendo a mesma quantidade de elétrons em ambas as reações parciais. Então, uma dica muito útil para fazer isso dar certo é, perceba aqui, ó, eu tenho 3 elétrons e aqui eu tenho 2 elétrons. Como é que eu faço dar certo? Ó, eu multiplico aqui pela quantidade de elétrons que eu tenho na outra reação. Então, 3 vezes 2 e 2 vezes 3. Então, multiplico todos os itens, o ferro 3+, os 3 elétrons por 2. Aí chego a isso, ó, 2 ferro, mais 2 ferro 3+, mais 6 elétrons. Reação catódica, 3 cobres, 2+, mais 6 elétrons, resultando em 3 cobres 0. Então, ó, esses 6 elétrons cortam com esses 6 elétrons, já me livrei aí desses elétrons, certo? Equação global, 2 ferro 0 mais 3 cobre 2+, resultando em 2 ferro 3+, mais 3 cobre 0. Então, esta é a ação global. Então, é uma forma fácil de você obter a reação global, ok? Note com muita atenção, ó, apesar de eu ter multiplicado a reação, o potencial vai continuar o mesmo. O potencial não é multiplicado, é o mesmo, beleza? Então, se eu multipliquei a equação por 2, a equação química por 2, o potencial não se altera, beleza? Pessoal, uma coisa muito importante de a gente perceber é... Deixa eu fazer uma imagem aqui. Imagem. Lembra daquela pilha que a gente viu no começo? Que eu coloco lá e meço? Aí, por exemplo, aqui no caso da medição foi 1,42. Então, os materiais empregados nessa pilha vai fornecer o quê? 1,42. Então, sempre associado à combinação de materiais e, consequentemente, a uma reação global, eu vou ter um potencial. E esse potencial vai ser o que vai marcar lá onde? O multímetro. Beleza? Então, é interessante saber calcular como é que a gente chega nesse valor. Como é que você vai chegar nesse valor, galera? É a seguinte forma, ó. Perceba aqui, ó, eu tenho duas formas distintas de calcular. A primeira delas é somando o potencial padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Ó. Fiz isso aqui, ó. Potencial padrão de redução, 0,34. Potencial padrão de oxidação, 0,36. Potencial resultante, ou variação de potencial, você vai ter o quê? 1,10. Então, isso tem que estar medindo lá no multímetro. Certo? Só somei os dois. Redução mais de oxidação. Esta é a primeira forma de obter o valor. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Reação anódica, potencial, mais 0,4. Reação catódica de redução, potencial de redução, mais 0,34 volts. Soma os dois, 0,04 mais 0,34, potencial geral, global, tá? Isso aqui saiu de posição, é 0,38. Aluno pode ficar com dúvida. Professor, mas como é que você obteve o potencial de oxidação se você, professor, não vai editar. Se você, professor, tem a tabela só potencial de redução. Então, a tabela vai estar assim, ó. Potencial de redução. 0,34, potencial de oxidação. Aí você vai ter o ferro aqui, por exemplo. O ferro, a tabela vai te dar o valor dele para a redução. Aí o que você faz? Você mantém o valor, 0, muda o quê? O sinal. Então é só mudar o sinal, tranquilo como um grilo. Beleza? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é fazer a seguinte relação matemática. Você pega o potencial maior de redução e subtrai pelo potencial menor de redução. Neste caso aqui, ó, qual que é o potencial maior? O do cobre. Vai ser 0,34. E subtrai quem? Menos 0,34, que é o potencial menor de redução. Não se esqueçam desse sinal aqui, tá?
menos com menos, porque isso vai afetar. Então, o total deu os mesmos 0,38. Então, ó, as duas formas de calcular vão dar o mesmo resultado. No entanto, uma você converte o valor para a oxidação e a outra você faz simplesmente o quê? Ó? Você pega o maior e subtrai o menor do maior, ok? Tabela aqui, no caso, é direto, beleza? Pessoal, então a gente chega ao final da nossa aula. A partir dessa aula, eu vou mudar um pouco no sistema de levar as nossas videoaulas. Então, a partir de agora, eu tenho percebido, e motivado por esse fato, eu tenho percebido que algumas pessoas têm trabalhado com seriedade, outras pessoas nem tanto. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam o praticando em uma folha separada. Quando vocês fazem esse praticando em uma folha separada, vocês vão fazer o quê? Vão escanear ou fotografar esse praticando, enviando essa foto, esse escaneamento, para o e-mail professoradriano.2ano, segundo ano, @gmail.com, certo? Vocês têm um prazo de 1 dia para fazer isso. Então, se eu assistir a aula terça-feira de manhã, eu tenho até quarta-feira para fazer. Qualquer horário, não. Até 19h30. Por que 19h30? Porque 19h30 se encerra o expediente na escola. Então, eu tenho até 19h30 para poder receber aí essas atividades, ok? É avaliado? É avaliado, sim. Onde? No qualitativo. Então, certamente, quem não fizer vai ser penalizado no qualitativo, beleza? Infelizmente, a gente não gosta de fazer esse tipo de coisa, mas como tem pessoas que não estão se dedicando, e eu tenho que ser justo com aquelas que trabalham, e muito, aqueles alunos que trabalham e estudam muito, então, as pessoas que não têm, elas têm que ser avaliadas qualitativos, sim, ok? E, além disso, galera, a correção, ela vai ser feita na aula subsequente. Por exemplo, teve essa aula hoje comigo. Então, na próxima videoaula que a gente tiver, eu vou corrigir o praticando desta aula que a gente teve hoje, ok? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. Forte abraço. A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, nós estamos no grupo para atender.